Que Coraline é uma obra de arte, acho que ninguém aqui duvida. Afinal, é uma das poucas obras que, mesmo não tendo uma sequência definitiva, ainda assim tem uma enorme repercussão na internet até hoje, praticamente 15 anos após o seu lançamento. Isso acontece porque ela é uma daquelas histórias que deixam tantos pontos em aberto que nos obrigam a criar histórias para tampar esses pontos deixados. Isso acontece de uma forma tão natural, tão intuitiva e tão harmônica que temos diversos vídeos tratando sobre um monte de teorias em vários canais aqui na internet. Bem, Neil Gaiman já confirmou que não tem probabilidade alguma de uma continuação dessa obra. E o mesmo também pode se dizer para a Laika, que é a criadora produtora do filme. Para eles, a obra teve um fechamento satisfatório. E, ainda que nós, como fãs, não fiquemos muito satisfeitos, a obra teve um fechamento. Ela não acabou como alguns filmes que eles carecem de uma sequência para ter um ponto desenvolvido na história. Basicamente, a história ela se propôs e solucionou os problemas que foram trazidos naquele primeiro filme. E essa fama justamente se deve a como a história acabou. Esse fechamento ele ocorreu deixando muitas aberturas, que foram e estão sendo prontamente fechadas por nós mesmos, através do que chamamos de teoria. E para ser bem honesto, é difícil você ver uma sequência que realmente faça sentido na história, que desenvolva pontos interessantes. É louvável essa característica que a Laika, que o Neil Gaiman tem, de abrir mão de uma boa dúzia de dinheiro para realmente fechar a história ao modo como eles gostariam que ela fosse fechada. O que não significa que a história acabou. Os anos foram passando e essas aberturas da história foram ocupadas por teorias, que no início até faziam sentido, pois serviam para suprir a falta de uma sequência e abordavam temas interessantes nos livros e filmes. Uma das teorias que eu acho mais interessantes é a famosa The Bug Theory, que conhecia um canal gringo chamado Karsten Runges, que justamente falava do exagero da presença de insetos e semelhantes em toda a história de Coraline, desde móveis, carros e equipamentos de jardim. E até que faz sentido. Um filme de terror que mascara bem o objetivo por trás das animações, que ao mesmo tempo que são tendenciosas e nos passam a sensação de algo lúdico, também nos passam aquela sensação estranha de deslocamento, como se os personagens estivessem utilizando máscaras o tempo inteiro. E você pode até estar pensando que essa história não tem nada a ver com insetos, não é? E é aí que você se engana, meu cara. Basta estudar um pouquinho a vida desses insetos para você ver o quão brutal é o ciclo de vida desses animais. Falando somente do louva-a-Deus, daria para fazer um filme de terror bizarro, só com a história padrão do ciclo de vida de um. Você pode até pensar que é um animal extremamente dócil, porém, em sua natureza ele é extremamente violento. A forma como a fêmea trata o macho ainda na cópula é algo, no mínimo, bizarro. Sem falar que aquele bicho comendo outros insetos não parece coisa normal. E o que falar das aranhas, né? Ainda que não sejam insetos, parece que por algum motivo se tornaram os insetos mais famosos no nosso imaginário popular, que desconhece a palavra aracnídeo. Ela é o principal animal que vem à mente das pessoas quando se fala em manipulação de armadilha. E algo me diz que essas seriam justamente as duas melhores palavras para descrever Coraline. Então, ponto. Coraline vai na casa da outra mãe, que porventura tem uma aparência de aranha. Toda a casa costuma se parecer com teias, um cenário extremamente simples, e ali está cercada de insetos. Ou seja, Coraline seria um inseto que caiu em uma teia de um outro inseto. Mas temos um ponto aí. Apesar de fazer sentido, a teoria dos insetos não precisaria ser considerada uma teoria, pelo menos não se tratando do conhecimento especulativo que ela traz, pois está na nossa cara e não preenche lacuna nenhuma do filme. Os insetos estão lá a todo momento e sua presença só acrescenta simbolismos, não afetando em nada o andar do filme, e sim adicionando um aspecto mais sinistro para toda a obra, porque quando se trata de natureza sabemos que esses pequenos seres eles elevam um patamar em outro nível. Bem diferente dessa, temos a teoria de que Coraline nunca chegou de fato a sair do outro mundo. Essa tem um total ato especulativo. Inclusive, seria um gatilho interessante para a continuação da segunda obra. Essa teoria ela se baseia no jardim que é mostrado no final do filme, que se você notar, ele lembra ali muito facilmente o rosto da outra mãe. E isso é dito para reforçar que
Coraline ainda continua no outro mundo. Isso tudo sendo arquitetado pela outra mãe, que fez todos aqueles acontecimentos como teatro, para enganar Coraline com o objetivo de que a mesma abaixe a guarda, para que assim possa pegá-la novamente. Mas assim, é aí que entra alguns dos problemas dessas teorias malucas. Afinal, se ela nunca saiu, qual o sentido de pegá-la novamente? Porém, esse tipo de teoria ainda faz um certo sentido. Você consegue ver uma ideia por trás e provavelmente alguns dos diretores colocaram aqueles pequenos easter eggs para que a gente fosse realmente procurando em pequenas partes da história pontos que se encontram, para que assim tenhamos ali uma noção de como os diretores, algumas pessoas quiseram levar essa história. Porém, a partir dessas ideias realmente fantásticas que começaram a surgir teorias das mais absurdas. E vou te falar uma coisa, Coraline não é isso tudo. Tem diversas teorias que falam que teriam 2 gatos, ou o gato seria um tipo de fada, ou algum vilão final e que a outra mãe seria uma vítima controlada pelo gato, ou que o gato seria algum irmão do Waibe, ou um parente muito distante dele, que estava o protegendo, alguma coisa nesse sentido. Ou até mesmo a mancha da camisa do garoto, que entrou naquele quadro com histórias ali, e etc. Isso tudo se tratando como se os autores eles estivessem pensando em cada centímetro quadrado dos detalhes do filme. Esquece! É lógico que quando fazemos arte, pensamos em muitas coisas e deixamos diversos avisos e pistas escondidas. Esse é um modo que nós encontramos de colocarmos um pouco de nossas opiniões picantes sem medo de sofrer por isso. Também aquela velha brincadeira de esconde-esconde ou charada que gostamos de fazer com os nossos fãs. Mas isso não significa que cada mancha ou mobília foi milimetricamente calculada para estar ali. Aquela pedra estava exatamente naquele ponto porque o autor quis dizer aquilo. Sabe, às vezes uma casa rosa, ela é rosa porque é rosa mesmo. Alguém ali gostava de rosa e quis fazer, entende? Não tem muita explicação por trás. Coraline pinta o cabelo de azul por gostar da cor, sem algum motivo cabuloso e específico por trás. Lógico que se você for procurar, você pode procurar o significado da cor azul, o significado da cor rosa, você vai chegar a algumas coisas ali, algumas coisas teóricas e tal. Porém, aquilo às vezes não vale, né? Às vezes a pessoa simplesmente gosta da cor. Eu, como ilustrador, já fiz isso diversas vezes e é legal você procurar ali realmente dar significado para as coisas, mas não acontece dessa forma. E isso acontece que faz ali muitas dessas teorias não fazerem um sentido no final, pois você tem que fazer modificações tanto no livro quanto nos filmes para fazer alguns desses absurdos terem uma mínima coerência. Na verdade, Coraline, com certeza, não é tudo isso dessas teorias malucas que lotam a internet afora. Porém, ainda assim, é meio que a própria forma de nós continuarmos a história de maneira não oficial. Sem falar que de vez em quando uma ou outra faz sentido, e é uma das principais causas da obra ainda se manter viva até hoje. Nós gostamos meio que dessas teorias, creepypastas, né? Esse negócio meio de Código da Vinci, mas também não estou dizendo que alguns dos detalhes não possam ter sido realmente colocados de propósito, para que sejam percebidos por aqueles mais atentos. Um dos exemplos mais interessantes que você pode ver isso é a própria forma de como a dinâmica da cor funciona no filme. Provavelmente vou fazer um vídeo sobre isso aí mais para o futuro, mas presta atenção nesse quadro aqui. Olha a diferença da paleta de cor utilizada em Coraline para os demais personagens. E me fala se você não acha que é meio estranho. De uma forma positiva, claro. Vou me despedindo de vocês aí. Se vocês gostaram do vídeo, galera, por favor, eu peço para que vocês comentem para ajudar o YouTube aqui a dar uma relevância para o nosso canal. Eu vejo que isso está sendo muito importante nesses últimos tempos aí para o algoritmo. Não esqueçam de curtir e se inscrever. Valeu, até mais e fui.